Sem sombra de dúvidas, essa é uma das edições mais tristes do programa Jogo Aberto que eu já assisti. Todos visivelmente abalados pelo falecimento do jogador esquerdo, que pertencia ao Nacional do Uruguai. Assista comigo. É difícil falar sem se emocionar, né, sobre isso, porque, como você falou muito bem, é um jovem de 27 anos, tinha uma filha de 2 e um filho recém-nascido. Isso, pra mim, é o que mais pega, assim, né, nessa situação toda. Foi uma corrente de oração, de energia positiva muito grande pro esquerdo. Até parabenizar o São Paulo, o Caleri, Michel Araújo, o Rafinha. O São Paulo, no modo geral, assim, que se comoveram muito com essa situação, foram lá no hospital, visitaram. É muito bacana isso. Só que é uma dor muito grande, é difícil até explicar, assim, a comunidade do futebol é muito unida, né, Rê? Sempre foi assim. Então, você vê uma situação dessa, o cara passou mal fazendo, o esquerdo passou mal fazendo o que ele mais amava, provavelmente quer jogar futebol, que é o trabalho dele, e ninguém no momento se imaginou que ele fosse falecer, morrer depois. Então, é uma situação muito triste. Ontem, quando eu vi a notícia, porque ainda tinha uma esperança, né, querendo ou não, você ficar na esperança de que vai acontecer, você nunca imagina que a pessoa vai falecer por conta dessa situação. Mas que Deus possa confortar o coração de todos os familiares, que o esquerdo, lá de cima, pelo menos na minha crença, ele tem a certeza de que os filhos aqui vão ter orgulho dele, porque é uma situação, uma perda irreparável, uma situação muito triste, muito triste. Ronaldão, não é fácil, ainda mais para você e o Denilson, principalmente atletas profissionais que já trouxeram tantas glórias para o futebol, e quando você vê um companheiro de trabalho passar por isso, realmente não há explicação. A gente já passou por dores no futebol, né? Dores pelo corpo todo, dor quando a gente parou de jogar, mas essa sim, numa trajetória tão linda, e a família toda já esperando a volta dele, o filhinho dele que acabou de nascer também, que ele queria estar próximo. Então são coisas que apertam o coração da gente. A gente que vive sempre de coisas boas, a gente tenta passar alegria. Estava até conversando com o Denilson sobre isso, da alegria que a gente tenta fazer no futebol, de mudar um pouco a cara disso, mas aí vem esse banho de água gelada para a gente ver que não são robôs que estão ali, são seres humanos que a gente aqui muitas vezes brinca, a gente coloca uma carga a mais em cima, mas num momento como esse, arrebenta a família, né? Então a gente fica muito triste. A gente só pede aqui muita força para a família, para os filhos que não abraçaram o pai, que não vão ter essa chance, é difícil. E eu também, particularmente, Everton Guimarães, que se junta a nós também aqui no debate, eu me ponho no lugar da esposa, que está com um bebê de colo, que tem uma criança pequena e que é viúva tão jovem. O marido sai de casa para disputar um sonho, a chance de seguir uma Libertadores, e não volta para casa. Então, realmente é triste, é comovedor. Everton, é um assunto que não gostamos de abordar, mas infelizmente também pertence ao futebol. Pertence, Renata. Abraço a todos. A gente fica muito comovido, e é impressionante, Renata, como a partir de ontem, quando da confirmação, mais cedo até, né, quando a cônsul do Uruguai esteve no hospital e destacou que era irreversível o quadro e tal, ali a gente já começa a ficar com mal-estar. E quando vem a confirmação, a comoção é muito grande, né? A comoção é muito grande. E eu digo a você que num dia como o de hoje, né, que a gente vai ter o encontro do São Paulo com o Atlético no Morumbi, fica muito sem graça, né? Perde o sentido, o jogo não perde? Perde o sentido. Eu estou vendo que muitos torcedores sensibilizados, eu sei que isso envolve uma série de questões, mas nada pode ser mais importante do que o assunto que está sendo tratado aqui, né? Do que o passamento de um atleta, o passamento de um ser humano e tal. Então, o clima hoje no Morumbi seguramente vai ser diferente, para muito pior, né? Muita gente acha que isso é querer ser diferentão quando você se posiciona assim, mas eu acho que não faz o menor sentido ter jogo hoje, sabe? Não faz o menor sentido. Eu sei que isso envolve muitas questões, eu sei disso, mas perdeu completamente o sentido, né? Agora, se o jogo vai acontecer, ele vai acontecer sob um clima muito pesado, de muita comoção. Eu acho que isso fatalmente pode até interferir no resultado final do jogo. Nada pode ser mais importante do que essa situação aí, Renata. Concordo com você plenamente. A gente se coloca numa situação de muita impotência, porque inverte a lógica da vida. A gente está falando de um jogador de futebol que vem de saúde. É muito raro isso acontecer. Do nada,
desaba no gramado. A ambulância chegou rápido, né? Muito. O Sgarbi estava lá. Hospital próximo também, que é uma coisa importante, não é? Nesse caso, você tendo o hospital, tendo o atendimento, a gente até ficou otimista em algum momento por causa disso, por causa dessas circunstâncias. E recebeu atendimento e lutou, cara. Esse cara lutou praticamente uma semana, né? Pela vida. E com muita oração, com muita força. A primeira coisa que eu pensei ontem foi nos filhos, foi na família, foi na esposa. É muito triste, porque ele é muito jovem e que essa família tenha amparo, tenha muita força, tenha Deus no coração para seguir em frente, porque não tem como a gente que trabalha com futebol, convive com isso diariamente, não se sentir emocionado. E aí você imagina um trabalhador, né? Porque o jogador, ele tem uma carga diferente, muitos jogadores ou poucos jogadores têm uma realidade muito melhor financeiramente, mas a maioria está lá trabalhando, está lá buscando o pão de cada dia. E ele foi realizar um sonho e não conseguiu voltar. É muito triste, é claro que a gente pensa mais na família nesse momento, que ela tenha todo o amparo possível. Perfeito, Chico. Capelanes. Gente, crença, cada um tem a sua. Às vezes eu fico me perguntando, acredito muito em Deus, mas às vezes eu me pergunto, plano de Deus, qual que é, né, para cada um? A gente só vai descobrir talvez lá na frente. Porque realmente, diante de todos os elementos que todo mundo colocou aqui, fica difícil você entender o porquê que isso aconteceu, algo tão raro, um cara que lutou tanto. E assim, eu acho que a gente tem que procurar cada vez mais humanizar o futebol. Eu sou totalmente contra o jogo hoje no Morumbi, mas não acho que quem acha que tem que ter jogo no Morumbi é um monstro, longe disso. Eu só acho que assim, imagina só as pessoas envolvidas, a cabeça dos atletas, todo mundo que passou por essa situação traumática, gente, 5 dias depois de uma das maiores tragédias da história do esporte, no mesmo palco, vai ter alegria, festa, entretenimento. Eu não vejo clima para isso. Mas enfim, calendário apertado, CBF, aquela coisa, dificuldade de pensar, mas eu realmente fico cada vez mais colocando e tentando entender o porquê esse tipo de coisa acontece, sabe? E uma outra sublinhada aqui é em relação ao que o Sgarbi falou, que eu aplaudo de pé. Não tem como você não torcer, a gente trabalha no futebol há muito tempo, você não torcer por pessoas. E hoje eu torço cada vez mais, já torcia muito por Caleri, Michel Araújo, Rafinha, mas eu passei a admirá-los ainda mais pela postura que eles tiveram com essa conduta de 5 dias, estarem lá mandando energia, dando amparo, dando apoio. Parabéns não só ao São Paulo Futebol Clube, mas esses 3 atletas especificamente falando. Perfeito, porque a rivalidade fica em campo. Quando termina o campo, você tem que pensar no próximo, que cada um ali faz a mesma coisa que você, tem a mesma responsabilidade, o comprometimento, são profissionais acima de tudo. E o futebol é um sonho, tão poucos realizam em futebol de elite, em clubes grandes, tanto jogador aí batalhando até hoje em outras divisões, tanta gente que ficou pelo meio do caminho, que não conseguiu sucesso. Então, o que eu também olho é que o Izquierdo estava num grande clube, que era o Nacional, não era um titular, era um jogador importante. Tem relatos de que ele veio para o Brasil com muita força para poder, quem sabe, seguir na Libertadores e acabou não seguindo na vida. Voltamos. Nós do canal Minuto 91 desejamos muita força aos amigos e companheiros de esquerda. Um acontecimento trágico que choca a cada um de nós e que nos faz repensar o sentido e a brevidade da vida. Fiquem com Deus. Que Ele conforte a todos e os proteja. Até mais.